Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraça, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui da Rede Estadual. Na aula de hoje, então falando mais um dos nossos temas integradores, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, mais especificamente sobre a relação entre saúde e trabalho. Bom, você deve estar me perguntando, mas Matheus, se você é professor de História, se a sua formação não é da área da saúde, por que você vai falar sobre um tema tão específico, né, e que talvez fosse até um pouco melhor abordado por um médico ou por algum profissional dessa área de ciências? Bom, eu entendo a sua preocupação. No entanto, nós temos que lembrar que todo processo e principalmente toda a ideia de saúde de trabalho tem uma história, tem impactos sociais, né, tem impactos que se estendem por gerações e por inúmeros processos e situações históricas diversas. Então, o nosso papel aqui vai ser fazer um olhar da evolução dessas relações entre saúde e trabalho. Desde um momento em que a saúde não era entendida como um objetivo a ser atingido, então o mais importante era trabalhar, sem valorizar a saúde, a conservação, a preservação da saúde, né, até o momento mais recente, em que as empresas, né, as grandes corporações, enfim, todo esse métier, todo esse meio profissional e também laboral entende que preservar a saúde do trabalhador, preservar a saúde do funcionário é também um meio de garantir a produtividade, de garantir um aumento do nível de satisfação daqueles que estão ali todos os dias trabalhando nas empresas. Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre o contexto histórico mesmo, a ideia de como que surgiu, né, como que se deu essa primeira relação ali entre saúde e trabalho. Se de fato existia uma valorização da saúde lá no início da Revolução Industrial. Vejam que o nosso mundo contemporâneo, o nosso mundo atual, ele se molda a partir desse processo histórico, a partir da Revolução Industrial, que é o momento em que todas as relações sociais, econômicas e até mesmo culturais se transformam. E se o trabalho se transforma, a relação dele com a saúde também. Vamos observar esta primeira imagem que está aí no slide para vocês. Então, ó, saúde e trabalho na Revolução Industrial. Primeiro de tudo, eu te convido a observar essa imagem. E vamos, a partir dessa observação, entender o que está acontecendo ali. Essa imagem é uma imagem do século XIX, mas ela poderia muito bem retratar o início do processo industrial no século anterior. A Revolução Industrial começa mais ou menos por volta de 1750 na Inglaterra. Era um processo ainda muito incipiente, ou seja, muito inicial, então faltavam meios para garantir a saúde e o bem-estar daquele trabalhador. Se nós observarmos essa imagem, vamos ver, por exemplo, trabalho infantil, crianças trabalhando, ó, e as crianças ali com as roupas rasgadas, sujos com a fuligem das fábricas. Nós vamos ver os funcionários ali no fundo que estão sentados em bancos, em cadeiras que não têm um apoio, né, em posições muitas vezes desconfortáveis. Vamos ver também algumas ferramentas espalhadas, podendo causar acidentes. Ou seja, não havia ainda a ideia de um ambiente profissional muito bem equipado, muito bem adequado e preocupado com a saúde e preocupado com o bem-estar de todos esses trabalhadores. Infelizmente, então, foi assim que a Revolução Industrial começou e essa relação entre saúde e trabalho, num primeiro momento, podemos dizer que, se ela não é inexistente, ela é quase zero, porque o foco era na produção, o foco era no trabalho e não na saúde das pessoas. Vamos então lembrar alguns tópicos, algumas questões mais importantes sobre a Revolução Industrial nessa perspectiva. Olha lá, essa revolução, o início do processo industrial, como eu já havia dito, se deu na Inglaterra por volta de 1750, portanto, em meados do século XVIII.
Como pontos positivos, nós podemos enumerar que houve mais empregos, que houve uma aceleração da produção. Imagina, você não precisava mais esperar muito tempo para ter um produto de qualidade, um alimento dentro da sua casa. Você não tinha mais aquele risco das pessoas ficarem desempregadas por muito mais tempo. Afinal de contas, essa produção industrial muito acelerada, né, gerou também esse aumento de produtos, essa aceleração da produção e essa abertura de mais postos de trabalho. No entanto, os pontos negativos são os mais lembrados. Por quê? Essa imagem anterior, do slide anterior, já deixou muito claro para a gente. Condições insalubres, o que significa isso? Não havia o cuidado com a limpeza das fábricas, com a filtragem do ar, muitas vezes a poluição, a fumaça e a fuligem das indústrias era lançada diretamente no meio ambiente, né, os detritos jogados nos rios, e tudo isso, além das condições de trabalho dentro da própria fábrica, era extremamente prejudicial aos trabalhadores. E também o uso do trabalho infantil, que nós vimos no slide anterior, ou seja, né, um trabalho então de crianças que ainda não tinham essa perspectiva de estudar, de ter uma oportunidade numa faculdade, numa universidade, e que, para ajudar as famílias, tinham também que trabalhar. Não havia leis ainda que proibissem o trabalho infantil. Então, a exploração dessa mão de obra, inclusive com muitos acidentes de trabalho, tá? Era muito comum que as crianças fossem as mais vitimadas por acidentes, fossem mutiladas, tivessem membros decepados por máquinas, justamente porque, né, não havia um preparo e não havia um cuidado com esses trabalhadores, ok? Bom, a partir do século XX é que são criados algumas formas, alguns modos e sistemas de produção que vão organizar cientificamente o trabalho. Qual que era a ideia nesse contexto? Nós vamos ter, então, menos tempo sendo utilizado para poder fazer mais coisas. A ideia era otimizar o trabalho, fazer mais, produzir mais em menos tempo. Pergunto a você, nessa perspectiva de produzir mais em menos tempo, será que a saúde do trabalhador vai ser levada em consideração? Aparentemente não, porque o foco ainda está na produção, o foco ainda está naquilo que vai ser produzido e não em quem produz, ok? Dois desses sistemas que vão ficar muito famosos e vão ser utilizados pela grande maioria das indústrias do mundo, tá? Vão se basear nesse princípio, né? Um princípio de trabalho controlado, dividido, repetitivo e contínuo. Olha lá no slide comigo. Então, organização do trabalho no século XX. O Taylorismo, que foi um sistema criado pelo Frederick Taylor, e o Fordismo, pelo Henry Ford. Os dois eram industriais norte-americanos e eles vão criar, então, nas suas respectivas indústrias, formas de controlar o trabalho. Então, né, uma determinada operação, uma determinada fase da produção, ela era cronometrada. Essas fases eram muito divididas, então, às vezes, o cara só apertava um parafuso o dia inteiro, né, repetitiva e contínua. O cara fazia o mesmo trabalho o dia inteiro, o tempo todo, sem parar, com pequenas pausas ali para almoço, basicamente, mas um trabalho, né, que era de muito esforço, muito repetitivo e sem qualquer preocupação com o bem-estar daquele indivíduo. Voltando lá para o slide, ó, perceba então que o foco, repetindo o que eu já disse, era na produção. Quando o foco se dá na produção, a saúde do trabalhador é completamente desconsiderada. Então, esse trabalhador ele vai ter um processo de deterioração da sua saúde porque ele está lá preocupado em trabalhar exaustivamente. Lembremos que nessa época ainda não havia a limitação, por exemplo, da carga horária de trabalho. Então, tinham trabalhadores que ficavam mais de 10 horas, 15, 17, houve casos de trabalhadores que ficaram 18 horas trabalhando ininterruptamente. E aí vem o cansaço, e aí vem a possibilidade de acidentes, e vem, né, um processo de deterioração da saúde física e mental desses trabalhadores. E aí, para terminar aquele slide, ó,
Voltando lá. Então, era comum nesses sistemas, nessa forma de organização do trabalho ainda na primeira metade do século XX, lesões por esforço, doenças respiratórias, a estafa, que é o extremo cansaço, né, seja ele física ou mental, acidentes de trabalho, ou seja, uma infinidade de condições de saúde que eram relacionadas a esse trabalho, a esse esforço contínuo e repetitivo, né? Então, várias condições que não valorizavam, que não propiciavam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores naquele momento. Afinal de contas, o foco era a produção, o foco era basicamente o que se tinha, né, que fazer, o produto final, e não aquela pessoa que vai ficar ali todos os dias trabalhando por, muitas vezes, longos e longos anos, ok? Uma das peças, digamos assim, da cultura popular que mais satirizou esse processo industrial, esse trabalho repetitivo, foi o filme Tempos Modernos, que eu acho que quase todos conhecem. Esse filme foi lançado em 1936 e ele foi feito pelo brilhante humorista, comediante, o Charles Chaplin, né? Então, ele faz uma sátira desse processo industrial que utilizava o sistema de produção fordista. Eu separei uma pequena cena, um pequeno trecho para vocês, para a gente ver então de que maneira ele satiriza esse esforço contínuo e repetitivo que muitas vezes poderia causar lesões e problemas à saúde dos indivíduos. Vamos ver? Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Bom, vejamos lá qual era a sátira, né? O trabalhador, que é o Charles Chaplin, ele não é pago para pensar, ele não é pago para conversar e para contestar a ordem. Ele está na linha de produção, apertando os parafusos. E é isso que ele tem que fazer durante todo o dia. Ele não pode perder o ritmo da linha, não pode deixar passar o parafuso sem apertar, não pode parar para conversar com o chefe, não pode parar para questionar a ordem, ele tem que fazer aquilo o tempo todo. E aí a grande sátira que ele faz é que ao final de um dia inteiro fazendo esse movimento de apertar o parafuso, ele continua fazendo esse movimento mesmo que involuntariamente, ou seja, ele tem como se fosse uma lesão mesmo por aquele esforço repetitivo. Então, uma sátira que mostra com muita clareza e com muito brilhantismo, né, esses males que muitas vezes a industrialização, a ciência e o processo industrial muito acelerado acabavam por ocultar. O cinema, então, ajudando a gente a compreender de forma mais profunda os contextos históricos e os impactos sociais das mudanças pelas quais o nosso mundo passou. Quando nós chegamos à segunda metade do século XX e agora o período que nós estamos vivendo, no século XXI, nós tivemos algumas mudanças nesses sistemas de produção, nesses modos de organizar o trabalho. E isso foi infinitamente positivo para essa relação entre saúde e trabalho. Acompanha comigo ali no slide. Nós tivemos o surgimento de dois novos sistemas, o toyotismo e o volvismo. Talvez esses nomes não soem estranhos para vocês, porque foram sistemas criados, um na fábrica da Toyota, por isso toyotismo, e outro na fábrica da Volvo, por isso volvismo. Eles têm um ponto em comum, que é uma maior valorização do profissional. No caso do toyotismo, eles valorizam a qualificação profissional, então o trabalhador muito qualificado é mais valorizado, e também o trabalho flexível, tá? E vejam o que isso traz de importante. O trabalhador não tem mais aquela rotina de trabalho enfastiante, aquela rotina marcada, controlada. Muitas vezes ele pode criar a sua própria rotina em acordo com a empresa, né, e em acordo com a produção. Diferentemente do Fordismo, que era lá do século XIX, não havia no toyotismo aquela necessidade de produzir o tempo todo.
o toyotismo produz apenas sob demanda, sob encomenda. Então, daí essa possibilidade da flexibilização do trabalho. No caso do volvismo, você já tem uma participação muito maior dos sindicatos, afinal a fábrica da Volvo está lá nos países escandinavos, do norte da Europa. Então ali o trabalhador é muito mais valorizado e tem um estímulo muito maior à sua criatividade. Dá-se então espaço para o trabalhador produzir, criar, inclusive nos seus momentos de ócio. Então ele tem momentos de descanso, momentos de relaxamento, de reflexão. A empresa propicia isso, afinal de contas, há a concepção de que um trabalhador mais descansado, um trabalhador mais valorizado, vai ser também um trabalhador mais saudável, mais produtivo e mais criativo. Então, para finalizarmos aí o nosso slide, do final do século XX até o início do século XXI, é que surge, é que se desenvolve essa perspectiva da produtividade associada à valorização da saúde e ao bem-estar do trabalhador. Se lá no século XIX a gente tinha aquela ideia de que o foco era a produção e não a saúde, agora a produtividade no século final do XX e do XXI está intimamente associada ao bem-estar e à saúde. Se o trabalhador não está saudável, se ele não está satisfeito no trabalho, a produção necessariamente será ruim, será problemática. E não é isso que as empresas e que as grandes corporações querem nesse contexto. Beleza? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de empresas que investiram nessa lógica de valorização do trabalhador. Por exemplo, aí na imagem, ó, nós temos inovações na organização do trabalho. Alguns exemplos de empresas que, por exemplo, propiciaram mesas de sinuca, sofá, salas de convivência, salas de jogos, bares, tudo isso dentro das empresas, locais para as pessoas tomarem banho, trocarem de roupa, relaxarem, né? Isso foi feito dentro das empresas, porque parte-se do princípio de que o trabalhador tem que estar bem, saudável, né, e valorizar a sua criatividade dentro do próprio espaço de trabalho. Professor, me dá alguns exemplos de empresas que fizeram isso. A Google, tem vários filmes e vários vídeos na internet que você vê aí, que você encontra da Google, em que os profissionais têm esses espaços para poderem criar mesmo. A ideia de que se eu tenho um tempo para mim, se eu tenho um tempo dedicado à minha própria figura, à minha própria existência, eu vou poder também dedicar um pouco mais ao que eu quero fazer e ao que eu quero criar. E às vezes nesses intervalos de ócio é que surge a ideia de você criar algo que a empresa inclusive vai poder utilizar, vai poder comprar. Então, esse é um ponto interessante. Tem outras empresas, inclusive aqui no Brasil, que seguem essa mesma lógica. O PicPay, que é aquela empresa de pagamentos, né? A Zap Imóveis, todas empresas muito relacionadas à tecnologia, às inovações atuais e que valorizam o trabalhador, criando esses espaços, né, para torná-los, então, mais afeitos ali à própria empresa, né, trabalharem com mais bem-estar e cuidando também da própria saúde. Por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês algumas iniciativas de práticas muito saudáveis, né, de práticas que estão ainda sendo implantadas por inúmeras empresas para valorizar, então, as formas aí de um trabalho com mais bem-estar e com mais saúde para os seus funcionários. Olha aí na tela junto comigo, ó. A primeira dessas práticas, que já foi implantada há bastante tempo, mas que ainda hoje é utilizada, é a da ergonomia, que é quando você otimiza os equipamentos visando a segurança e a eficiência. Volta aqui comigo. Presta atenção, a ergonomia nada mais é do que a cadeira estar bem ajustada, então não adianta, por exemplo, eu que sou uma pessoa de 1,84, uma pessoa alta, sentar numa cadeira que eu não vou ter um encosto aqui, né, bem colocado nas minhas costas, então eu vou começar a sentir dores no trabalho. Ou então, uma pessoa que trabalha numa fábrica, se a máquina for muito pesada ou muito desconfortável, ela pode sofrer algum tipo de acidente ou isso pode diminuir a eficiência do trabalho. Então, a ergonomia pensa em facilitar o trabalho com a utilização, a adaptação e a otimização desses equipamentos.
Uma outra prática, voltemos lá no slide, ó, é o ócio criativo. Esse sim muito desenvolvido nesses espaços, né, de criatividade, esses espaços de descanso e de jogos que eu mostrei nos slides anteriores. O ócio criativo nada mais é do que o estímulo à produtividade com criatividade. Ou seja, você está ali descansando, mas você pode produzir enquanto você descansa. Porque quando a sua cabeça está mais relaxada, significa que você tem mais possibilidade de criar. Vou dar um exemplinho só para vocês, tá? A Google comprou alguns instrumentos, alguns recursos que foram feitos pelos seus próprios funcionários nesse momento de ócio. 2 deles foram o Gmail, que vocês usam lá, o e-mail que vocês usam, né? E agora no escolar vocês usaram bastante, e também o Google Meet, que era o antigo Hangouts, que também vocês usam para as aulas de vocês. Esses 2 produtos foram criações de funcionários nesses momentos de ócio criativo. Olha que interessante. Então, eles criaram coisas ali no momento de descanso, a empresa apostou, comprou e eles ainda ganharam um dinheiro a mais além dos seus salários. Vejam então que o ócio criativo é uma prática bem importante também. E para finalizar, o atendimento psicológico, nutricional e médico nas empresas. Todo esse atendimento relacionado à saúde física e emocional ajuda a prevenir as doenças ocupacionais. Então, ajuda a prevenir situações de estafa físico e mental, ajuda a prevenir lesões por esforço repetitivo, obesidade, que muitas vezes pode afetar ali alguns dos funcionários que trabalham muito tempo sentados, né, ou que não têm uma atividade tão agitada, tão ativa. Você também tem um acompanhamento psicológico para evitar qualquer tipo de problema de depressão, né, ou de insatisfação com o ambiente de trabalho. Então, isso é muito legal, você ter várias equipes integradas para propiciar a saúde do trabalhador e o seu bem-estar em todas as situações que forem possíveis. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Falamos então um pouquinho sobre essa relação saúde e trabalho, que é muito importante e que você que já trabalha, que vai trabalhar, sempre tenha atenção a esses elementos. Um trabalhador saudável, um trabalhador que está satisfeito no seu ambiente de trabalho e que tem esse bem-estar, é um trabalhador mais produtivo e, portanto, mais feliz. Nos vemos então na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau e um abraço.